E aí, meus amores, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, continuando com a nossa teoria nos nossos modelos. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre regularização, para tentarmos evitar o bendito do overfitting. Só que aqui nós temos mais um detalhe. Qual que é esse bendito desse detalhe? Vocês devem estar se perguntando. Eu tô meio narrador ultimamente falando, né? Tô tentando falar o mais correto possível, que é para dar essa, vamos considerar assim, essa diferença, essa dicotomia entre eu fazendo vídeo e eu falando pessoalmente. Porque eu falando pessoalmente eu falo tudo errado e falo palavrão pra cacete, né? Mas, continuando. Quando nós estamos tratando sobre modelos, nem sempre os dados eles são na mesma escala. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ali quando eu expliquei no vídeo anterior sobre os dados dos meus clientes na minha loja de vender carros. Então, veja que aqui eu tenho alguns dados. Então eu tenho os dados de idade, tenho o dado de renda pessoal, tenho o dado de taxa de juros, comissão. Então, quando nós estamos tratando sobre idade, isso quando nós falamos sobre nos, tá? Não é com U, é com O. Quando nós estamos tratando sobre idade, então nós estamos tratando, como eu disse no vídeo anterior, 30, 31. Ok, pode ser que você considere por mês, dependendo do seu sistema, pode ser que você considere inclusive por dias. Mas vamos tratar o básico, que é você simplesmente só tratar por idade mesmo. Às vezes a pessoa só tem a data de nascimento cadastrada e só calcula de acordo com a necessidade, mas no exemplo que eu estou usando a gente só usa idade com anos, tá? Então, quando nós estamos tratando sobre a renda pessoal, então nós estamos tratando aqui sobre reais. Então, vamos considerar que eu tenho uma pessoa dos meus clientes que ele ganha, sei lá, 15 mil reais. Ah, pode ser que eu tenha outro que ganhe, sei lá, 7 mil reais. Às vezes o cara é um lascado também. Pode ser que tenha. E ele ganha, sei lá, 950 reais. Ah, e taxa de juros, que nem eu coloquei ali embaixo. Ali em cima, quer dizer. Taxa de juros. Taxa de juros. Então, eu posso ter, por exemplo, 0,3 ao ano. Eu posso ter 0,5 ao mês. E assim por diante. Então, são escalas diferentes. Até comissão, eu posso tratar de 5%, 10%, 8%. Então, não estou tratando num intervalo de tempo como eu trato a taxa de juros. Eu estou tratando de uma única transação. Veja que nós estamos tratando aqui sobre escalas diferentes. Ah, e se fosse, por exemplo, num foguete, eu quero medir a temperatura em Celsius da boca do foguete, eu quero medir a distância daqui até a Lua, então nós estamos tratando sobre milhares de quilômetros, né? Então vamos tratar em quê? Então vamos tratar em metros, que é uma escala diferente. Veja que quando nós estamos tratando sobre algo numérico, é algo, um alcance bem grande de quantidade de dados que nós podemos ter. E isso influencia muito na hora que nós estamos tratando sobre a regularização. Por quê? Porque lembra que eu falei que cada um deles, ou eles tendem o dado a zero, que é no caso do L2, ou eles jogam o dado realmente para zero, como é o caso do L1, só que, isso eu vou mostrar na hora que eu estiver falando realmente sobre os dados, né? Quando eu estiver falando sobre o dado, não, desculpa, quando eu estiver falando realmente sobre o L1 e o L2, quando eu estiver mostrando o laço e o read. Mas vocês vão entender também um pouco mais quando eu passar o cálculo. Mas assim, quando ele vai passando o modelo, ele vai verificando o cálculo para saber qual que é o peso daquele valor. Então, nossa, esse então saiu todo falhado. Então, por exemplo, quando nós estamos tratando de uma idade, então o peso da idade, né, vou chamar ele de vou chamar de WI, tá? Que é da idade. Então ele vai ter, sei lá, 2, 4,
no peso do meu modelo. Então, quando nós estamos tratando sobre a renda, eu vou chamar de RP, tá? Estou só colocando aqui como exemplo, só para a gente poder se localizar. Estou tratando aqui de idade, aqui eu estou tratando de renda pessoal. Então, aqui vai ter, sei lá, 930, 700, vai no peso. Taxa de juros. Então, taxa de juros. Então, vai ser o quê? 0,03, 0,05, sei lá como é que vai ficar no meu modelo. Só que veja que aqui nós estamos tratando sobre escalas diferentes. Então, quando eu verifico qual que é a importância dele, então pelo volume que eu tenho, então a renda pessoal da pessoa é muito mais importante do que qualquer outro dado, que eu tenho uma escala muito menor em cima deles. Então, quando nós estamos tratando sobre regularização, nós também temos que tratar sobre normalização desses dados. Existem N tipos de normalizações. E para que serve isso? Ao contrário de nós tratarmos sobre os números absolutos, então, sei lá, o 15 mil, o 7 mil, né, que é o que nós estamos tratando aqui, nós vamos tratar enquanto que ele está entre o menor número e o maior número. Então vamos colocar que, sei lá, a minha menor renda que eu tenho são os 950 e a minha maior renda que eu tive de cliente são 35 mil mensais. Então, o 15 mil está aqui no meio. Então 15 mil está mais ou menos aqui, está no meio termo. O 7 mil está um pouco mais para baixo. Se eu tiver uma renda de 30 mil, ele vai estar mais ou menos aqui em cima. Então aqui eu vou estar tratando de escalas, entre 0 a 1. Então aqui vai ser 0, sei lá, tipo 80 e pouco. De cabeça não estou sabendo fazer esse cálculo. Tá? Entre o 950 e o 35 mil. Então eu vou deixar de tratar esses números como números de um volume muito grande de unidades, para um dado normalizado. Então, quando eu trato sobre normalização, então eu vou passar essa normalização sobre todos os outros dados. Então, essa minha taxa de juros aqui, que é 0,3, pode ser que ela seja, sei lá, tipo a mais alta. Eu estou chutando, estou inventando aqui. Vamos colocar 0,5, vai, que eu usei ela já no exemplo. Então, pode ser que ela seja mais alta. Então, ao contrário dela ser um 0,5, então ela vai ser considerada como 1, que é o maior que eu tenho. O menor, seja lá como for. Então, eu vou deixar de tratar todos os dados como valores absolutos e eu trato todos eles como escalas. E assim, realmente, o meu modelo vai entender que aquele dado ele tem uma determinada importância ou não. Pois senão, se você não normalizar esses dados, se você não normalizar o que você está jogando para dentro do seu modelo, principalmente se os dados eles forem se tiverem uma diferença muito grande, principalmente de escalas, pode ser que mesmo você usando regularização, o seu modelo tenha um overfitting nele, ou até mesmo um underfit. Então ele não vai generalizar muito bem. Ok? Então nós temos que tomar cuidado, além da regularização, nós temos que tomar cuidado também da normalização dos nossos dados, pois eles podem estar em escalas diferentes. E isso vai prejudicar o nosso modelo. Ok? Esse vídeo aqui é só, vamos considerar assim, uma introdução ao assunto. Quando eu for passar realmente o código e tudo mais, eu vou explicar bem melhor sobre o que eu acabei de falar. Ok? Aqui é muito mais para vocês só terem um gostinho e na hora que eu estiver passando os vídeos deles, para vocês já terem uma pequena introdução sobre o assunto. Beleza, meus amores? Beijos na bundinha magra de vocês e até o próximo vídeo.